Esse é o vídeo 1 de 10 experiências que eu tive com Deus que marcaram a minha vida. E eu vou começar por essa, não por ordem cronológica na minha vida, mas foi porque foi a que mais me impactou até aquele momento. E quando eu tive essa experiência, a minha vida mudou totalmente. Antes de eu casar, eu tive um relacionamento que durou próximo de 4 anos. Eu cheguei a ficar noivo dessa pessoa, a gente namorou, terminou, voltou. E essa pessoa foi aquele relacionamento que talvez igual você, eu entrei pra dar certo, sabe? Eu dava presente, eu agradava, eu me preocupava. Claro que eu não era perfeito, mas foi um relacionamento que eu quis fazer, eu quis viver. E quando nós terminamos esse relacionamento, essa pessoa, cara, me feriu demais. Ela me magoou demais. Ela ficava com amigos meus pra me atingir. Ela fazia de tudo pra me ferir. Na época eu tinha até comprado um carro, né? E um carro, como eu era noivo dela, a gente tinha um terreno comprado juntos. Eu falei assim, ó, eu posso comprar o carro no seu nome porque não deu certo meu financiamento? Mesmo porque eu comprei aquele carro e nunca imaginei que a gente ia terminar. Mas um dia a gente terminou. Só que eu tinha um combinado com ela de boa, falando assim, ó, mesmo que a gente termine, eu posso ficar com o carro no seu nome até eu pagar? E esse carro foi um momento muito especial na minha vida, que foi uma ascensão profissional que eu tive, foi um carro que eu tirei zero, fui na concessionária, fiz test drive, escolhi a placa, foi um momento muito mágico que eu vivi com essa pessoa. Quando a gente terminou, essa pessoa não aceitou o relacionamento, o término do relacionamento. Nossa, ela fez um escarcéu na minha vida, um escarcéu. Tentou me prejudicar com o carro, tentou me atacar com todas as circunstâncias possíveis. E eu me feri demais, eu me magoei demais. Nossa, me doeu, cara. Esse término me doeu. Sei que não tem nenhum término que não dói, mas esse me doeu muito porque tinha vários amigos meus que ela ficava com esses amigos para me atingir e me atingia. Ela fazia com sucesso. Um dia, eu tava dentro do carro chorando, amargurado, ressentido, né, porque ela tava fazendo isso comigo. Eu falei assim, comigo mesmo, meu Deus, como que a pessoa tem coragem de ser assim? Falei alguns palavrões, né, xinguei ela ali naquele momento de intimidade. E aí eu fiz a besteira, que tava no processo da minha conversão, falei assim, Deus, como que pode a pessoa ser assim, fazer isso comigo? Como que ela pode ter coragem de fazer isso comigo? Essa indignação, sabe aquela indignação que nós temos, né? Quando as pessoas fazem mal pra nós, que a gente fala assim, cara, como que essa pessoa tem coragem de fazer isso? Foi isso que eu tava fazendo, eu tava fazendo aquele desabafo no carro ali pra Deus. Só que eu fiz pra Deus. E Deus vê todas as coisas. Inclusive as que eu fiz que eu não lembrava mais. Quando eu falei assim, Deus, como que pode essa pessoa fazer tudo isso comigo? Como ela é tão sem caráter? Deus falou audível comigo no meu carro, eu lembro até hoje, uma quinta-feira, umas 9h10 da manhã, eu tava escutando Ministério Zoe no carro, Deus falou assim comigo, o que você tá falando dela? Você é muito pior que ela, ou o que você fez com a fulana? Nossa, aquilo me travou no meio, porque até então, eu tava vendo só o que ela fez de errado comigo, só que eu tava esquecendo do que eu fiz de errado no relacionamento que eu tinha passado. E fui muito pior que ela, só que eu não lembrava. E com essa mesmo que me magoou, eu também fui errado com ela, eu também errei com ela. Só que a gente, infelizmente, pelo nosso orgulho, pelo nosso egocentrismo, a gente vê o que as pessoas fazem errado com a gente. Mas a gente, muito difícil ver o que nós fizemos de errado pro outro. E quando Deus falou pra mim assim, olha o que você fez com a fulana, que você foi bem pior que ela, começou a vir na minha cabeça tudo que eu fiz de errado. As mágoas, os xingamentos, as ofensas, as traições. Cara, aquilo ali me bateu um arrependimento, que eu comecei a chorar copiosamente dentro do carro. Naquele dia eu descobri que eu não era tão bom como eu achava, que eu não era tão certinho como eu achava. Às vezes você tá vendo isso aí, tá escutando eu, tá se vendo até uma familiaridade. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, você não é tão bom como você pensa não. Claro que você é muito mais amado do que você pensa por Deus, né? Mas com as pessoas você também erra, cara, você não é tão falho, você não é tão perfeito assim, né? É uma brincadeira que eu falo com todo mundo, quem me conhece sabe, todos nós somos hipócritas numa história que a gente não conta. E foi nesse dia, há uns 8 anos atrás, que começou minha transformação de verdade. Onde eu comecei a mergulhar em cada coisa que eu fiz pra essa pessoa. Eu tive uma vida com ela, a gente morou junto, e eu vacilei com ela. Vacilei com ela. Sabe o que aconteceu? Deus falou assim pra mim, você vai lá, e você tem que pedir perdão pra essa pessoa. Só que essa pessoa já estava em outro relacionamento sério, já estava casada. E aí, como que eu faço? Obedeço a Deus e o que está escrito na palavra, ou eu vou pelo meu próprio entendimento? Quebrei meu orgulho, meu ego. O dia que eu fui buscar as crianças lá, cheguei, bati na porta e falei assim, fulana, queria te pedir perdão, que eu fui um moleque com você. Eu falhei com você. Eu errei com você. Quando eu falei que eu errei com ela, a voz começou a fraquejar, eu comecei a chorar.
Porque eu estava vivendo ali o arrependimento. Depois daquele dia, eu parei de procurar culpados. Eu comecei a assumir a responsabilidade minha em respeito pelos outros e em respeito das pessoas comigo. Talvez esse primeiro testemunho que chegou para você agora é só para você ter consciência. Às vezes você está culpando todo mundo, todas as pessoas que se relacionou com você, que as pessoas não te amaram, mas você se ama, você se respeita, você respeita a pessoa que você está se relacionando? Você está se relacionando com a pessoa que Deus tem para sua vida ou você quer que Deus aceite a pessoa que você escolheu para sua vida? Reflita sobre isso. E ó, fica atento aí que semana que vem, nesse mesmo dia, vai ter o testemunho 2 de 10. Lembrando que dia 23 de maio agora, no Hotel Mercury em São Caetano, tem a primeira edição do Filtro em São Paulo, aqui em São Caetano. Então, ó, se inscreve no canal e participa lá dessa mentoria, desse treinamento Filtro, onde você vai descobrir os fundamentos da sua identidade, onde você vai entender qual é a sua leitura emocional, enfim, não vou falar tudo aqui, clica aqui no link, entra no nosso site que você vai ver tudo que você vai aprender lá.